pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo de uma série aqui nas redes sociais que estamos fazendo de uma parceria entre psicologia e nutrição. Eu sou Daiane Souza, sou psicóloga de mulheres, sou especialista em saúde do adulto e idoso e minha amiga vai se apresentar para vocês. Eu sou Leila, sou nutricionista, eu sou pós-graduada em ortomolecular e sou coach profissional. Nosso primeiro quadro e nosso primeiro tema vai ser sobre transtorno alimentar. Por quê? Porque é a maior procura nos nossos consultórios, tanto da nutrição quanto um pouco da psicologia, e na quarentena é o que tem mais surgido, né, dos quadros, é a compulsão alimentar. Isso mesmo. Dentro dos transtornos alimentares, a gente consegue identificar tanto o transtorno de compulsão alimentar, anorexia, bulimia, mas hoje a gente vai se deter à questão do transtorno de compulsão alimentar, e que ele está classificado no DSM-4, no DSM-5, na verdade, né? No CID-10 também, como a ingestão exagerada de alimentos, né? Qualquer alimento que seja, por no mínimo 2 horas. Então, às vezes, as pessoas imaginam que eu comi uma panela de brigadeiro, estou compulsivo, estou comendo transtornado. Na verdade, não. Esse comportamento ele precisa ser repetido no mínimo uma vez por semana, a cada 3 meses. E tem também algumas características principais que a gente vai levar em consideração, né, Leila, para um diagnóstico fechado do transtorno de compulsão alimentar. Sim, e o ato de comer, né, que você falou de 2 horas você comer bastante, ou então você comer sem fome, você ter vontade de comer alimentos que não vão nutrir seu corpo, né, que são o que provavelmente é mais parte do doce, ou então do salgado, e o que gera culpa, né, o sentimento de culpa quando você está comendo aquele alimento. Sim, e quando você traz a questão do comer sem fome, né? Eu acho muito importante a gente diferenciar isso do que é fome para o que é vontade de comer. Me fale um pouco. Sim, então, o que é fome? É quando o seu corpo está precisando do nutriente, do alimento. Geralmente, esse tipo de alimento que você escolhe é o alimento mais saudável. A gente não pode classificar o alimento saudável e não saudável, mas é aquele alimento, aquela fome de comida, né? E quando é aquela vontade de comer, é a vontade de comer mais besteiras, os alimentos que não são saudáveis, e acaba que você come mais do que o necessário. Consegue compreender? Sim, ficou bem claro. E o que a gente chama também de comer emocional, né? Que geralmente essa fome psicológica, ela está associada a algum sentimento, algum afeto negativo, tristeza, raiva, porque a comida ela está inserida em vários contextos, né? Então, quando você come no sentido de compensar, de você se sentir bem diante de uma situação de angústia, de sofrimento, isso pode ser considerado como uma vontade de comer e não a fome mesmo, né? Que tem os sintomas físicos, né? Os sinais físicos. Sim. Sintomas não, os sinais. O estômago começa a roer, né? Ficar com dor de estômago, com dor de cabeça, você sentir fraqueza, seu corpo tremer, até mesmo algumas pessoas chegam a desmaiar, né? Sim. Baixa a glicemia e você desmaia mesmo pela fome. E dentro dessa questão do comportamento na compulsão alimentar, tem também você comer até se sentir exageradamente cheio. Então, aquela sensação de que tá entupido, mas ainda assim continua comendo. Sim, aí existe até uma outra parte que a gente trabalha nisso, de você saber como você está saciado, né? Então, assim, você vai comer agora e você tá bem, você tá saciada. Você consegue diferenciar isso, né? Então, quando você não consegue diferenciar, isso transforma em uma compulsão, porque você vai comer até se empanturrar mesmo. Sim. E também há uma outra questão que é muito frequente, né? Que quando você está com esse comportamento de compulsão alimentar, há uma vergonha, há também um desgosto com esse seu comportamento. Então, a maioria das pessoas tende a esconder ou fazer isso de uma forma muito discreta. Então, por exemplo, se chega um familiar, um companheiro, interrompe aquilo na hora, porque há também o sentimento de culpa, né?
envolvido. Então é importante perceber se nos momentos que tem esse comer exagerado, que é diferente, por exemplo, de quando você vai para uma festa, que é natural que as pessoas comam uma quantidade maior de alimentos, né? Porque Sim. são alimentos gostosos, é uma comemoração, você está ali celebrando alguma coisa, então isso é comum. Mas nesse ponto até da festa, né? O Certo. que também gera uma compulsão. Por exemplo, dietas restritivas demais. Sim. Então eles esperam chegar em uma festa para eles descontar tudo que eles não estão comendo na festa. Às vezes comem muito mais além do que a gente já come normalmente em festas, né? Então eles acabam comendo muito mais, porque eles já esperam para aquele momento. E aquele momento é que eles podem comer. Sim. E aquele sentimento de culpa não vai ser tanto se ele comer fora da rotina, na rotina dele, entende? Sim. É o que muita gente fala de dia do lixo, né? Isso, do dia do lixo. Pois é. Ou a refeição livre, que tem alguns profissionais sim. que dão também uma refeição livre e que é o dia e a refeição que eles comem exageradamente, né? Sim. Sem culpa, que eles podem comer aquela refeição. Que tá liberada. Que tá liberada. Assim. Eles comem mais do que eles comeriam se fosse uma dieta flexível, entendeu? Entendi. Então é pensar também, né, que muitas vezes as pessoas querem ter essa mudança corporal muito rápida, Sim. querem um emagrecimento, então apelam para a questão da dieta restritiva justamente porque vai ter um gasto calórico muito alto. Mas aí tem os efeitos... É o resultado mais rápido, né? Sim, mas tem os efeitos tanto emocionais, no comportamento e na própria relação com a comida, né? Como você é psicólogo, você pega muitos pacientes assim, você percebe que quando o paciente está com a dieta restritiva, eles perdem muito mais rápido, mas eles não mantêm. Sim. E eles ficam mais compulsivos. Por quê? É incrível, né? Realmente a dieta acaba trazendo compulsão. Porque eles ficam esperando o horário de que ele pode comer. Eles ficam naquela que eles só podem comer aquela quantidade. E se eles não comem aquela quantidade, eles se sentem culpados. Sim. Ou então, se eles saem um pouco da dieta, porque nossa rotina muda o tempo todo, né? A gente não tem essa rotina certinha. Sim. Existem dias que você vai ter algumas publicações que você consegue seguir uma rotina. Então, quando você não consegue, acaba acontecendo o quê? Compulsão, porque você não consegue, você se de culpa por você não conseguir completar aquela dieta da semana, entende? Sim. E aí entra um outro aspecto que está dentro de um dos gatilhos do desenvolvimento de uma compulsão alimentar, que é a questão da insatisfação com o corpo, de você não ter uma aceitação, de você não gostar da sua imagem corporal ou de como está o seu peso, né? Tanto a imagem estética quanto o peso mesmo na balança. E o peso da balança, inclusive, vou falar um jeito mais popular, é péssimo para o paciente, porque assim, às vezes você perde gordura e você ganha massa magra, então o peso da balança não muda e você fica tão fissurado que você precisa perder aqueles 3 quilos, só que você não percebe que você já perdeu porcentagem de gordura, mais do que você perdeu aquela porcentagem de gordura, e assim, a balança não mudou. Isso traz uma compulsão, traz uma tristeza ao paciente por não chegar, né, no objetivo dele, que seria perder os quilos. Sim, com certeza. E aí, como que esse transtorno, né, de compulsão alimentar, ele pode trazer consequências, assim, muito danosas para a saúde do indivíduo, seja em relação a relações interpessoais, a autoestima, a forma como essa pessoa está se enxergando, aos papéis sociais que ela desenvolve, né? Então, quando a gente pensa no transtorno de compulsão alimentar, não dá para você fazer uma análise de um aspecto apenas, é todo um conjunto de fatores e que às vezes tem esses gatilhos, né, para desenvolver essa compulsão. Tem algum que você acha que é assim muito relevante, que precisa ser dado uma atenção maior? Então, a gente poderia falar sobre algumas e até depois destrinchar como novos títulos, que são as crenças, né, que você traz de pequeno, a alimentação que você, de casa, de criança. Tem também a compulsão, porque você está com falta de dinheiro e aí você
desconta na Sim. comida, tem como você falou de ter um corpo ideal e você não conseguir chegar àquele corpo, porque você precisa respeitar também a sua genética, né? Sim, Da genética sim. de todo mundo são diferentes. Tem mais algum? Tem Você lembra? também a questão de relacionamentos, né? Às vezes você tá num relacionamento que não te faz tão bem, pode ser um relacionamento sim. abusivo e que faça com que você desenvolva uma fuga, né? Porque o comer emocional, o comer compulsivo, ele também se encaixa como algo nesse sentido de você ocupar o vazio, ocupar espaços, né? Daí, em relação ao abuso, você falou uma coisa que já existe até estudos, né, falando sobre isso, que realmente as mulheres, quando teve algum abuso sexual, não só relacionado mesmo ao sexo, mas pode ter sido por trabalhar em um local cheio de homens, assédios, né? Então, elas, na mente delas, no subconsciente delas, elas acham que você ter mais massa de gorduras, né? Acaba protegendo, tendo essa proteção para ela. Então, muitas mulheres preferem ficar obesas, porque se acham mais protegidas do assédio. É como se para elas não fossem tão atraentes com aquele corpo, com o sobrepeso, com né? Sobrepeso. Ou a obesidade. Então é um tema muito complexo, né? Nos próximos episódios desse quadro que a gente está iniciando hoje, vamos trazer de uma forma mais detalhada alguns pontos. Vocês podem até deixar aqui nos comentários, né? Quais são os temas de maior interesse. Mas quando a gente pensa no tratamento, né, do transtorno de compulsão alimentar, Sim. eu acho que é indispensável o suporte psicológico, nutricional, psiquiátrico também, se for necessário, né, o uso de algum medicamento. Mas enquanto psicóloga, eu digo que é muito importante você compreender de onde vem, né, a origem disso, né, como isso começou. É algo que não acontece do dia para a noite, é algo que vai sendo construído e essa pessoa vai desenvolvendo esse transtorno. Então é muito importante ter esse suporte emocional para conseguir lidar com as emoções e melhorar a relação com a comida e entender também qual o lugar, né? Qual o lugar que esse alimento está ocupando na sua vida e se elaborar essa questão das culpas, dos medos, da angústia, desse sofrimento que está fazendo com que você tenha esse comer descontrolado. Sim, e assim, o nutricionista também precisa ter muito cuidado com isso, né? Sim. Porque, como a gente falou, dietas restritivas acabam trazendo compulsão, então tem que ter muito cuidado com isso. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma diferente com esse tipo de pacientes. A gente tem que trabalhar mais ou menos como se fosse uma terapia mesmo, nutricional. Sim. Não a parte da psicologia, uma parte mesmo da terapia com os alimentos, né? E principalmente na parte de o autoconhecimento deles. Para mostrar a eles como eles estão saciados, essa parte da emoção que eles descontam na comida. Então, uma parte de mais de autoconhecimento alimentar. Sim, que seria no intuito de fazer com que a pessoa tenha um comportamento diferente diante do alimento. Sim, por exemplo, perceber quais são os momentos do dia em que tem uma sensação de fome maior, quais alimentos que dão mais saciedade, porque eu consigo perceber isso até comigo, né? Que tem alimentos, por exemplo, aipim, tô chutando aqui, mas acontece comigo. É um dos alimentos que me dá saciedade e que me deixa saciada por mais tempo. Sim, e assim, o do escolher mesmo, né? Sim. Assim, por exemplo, você tá com raiva, aí que deu vontade de comer logo é um doce. Aí você parar e pensar, mas qual foi o motivo de querer comer esse doce? Sim. É realmente que eu quero comer? Porque se você realmente quiser comer aquele doce, não tem problema. Sim. Mas se você quer comer porque você tava com raiva de que você brigou com o seu namorado, aí é um problema você querer comer o doce, porque você tá tentando descontar aquele sentimento para poder uma fuga. Sim. Entende? Sim. Então a gente tem que realmente descobrir a raiz do problema para poder dar mais flexibilidade para o paciente. Com certeza. E ter a liberdade, né? Sim, a liberdade. De fazer essa escolha. Então a gente percebe que hoje em dia tem avançado bastante, né?
tanto os estudos em relação a essa questão da nutrição em si, né? Eu não sou nutricionista, mas eu acompanho, é uma área que eu me interesso muito. Então, deixou um pouco de lado essa questão da dieta mesmo Sim. em si, do plano alimentar, para se trabalhar uma questão do desenvolvimento de uma relação harmoniosa e saudável com o alimento, né? Como assim, pra ele ter paz com a comida, né? Pois é, Sem já pensou? sofrimento. E isso é muito bom. Mas é isso, gente. Comentem aqui quais são os temas que vocês acham que tem maior relevância, né? Os temas do interesse de vocês nessa parceria aqui que tem tudo para dar certo de psicologia e nutrição. E não se esqueçam de deixar likes. Agora eu sou um youtuber, né? Então esse vídeo vai circular. Então curtam, gente, compartilhem. É isso mesmo. E obrigada e até a próxima. Tchau.